Olá, irmã, irmão do caminho do amor. Em comunhão com a cantanca, o grande Espírito, a grande Deus, a Mãe, eu invoco as forças do fogo, da terra, da água e do ar para saudar o centro do seu coração com um grande arro. Tema do programa de hoje, Apometria Atlantis. E você, ouvinte, vai poder ligar aqui e a gente vai conversar. Eu vou tirar suas dúvidas, responder a sua pergunta pelo psicogerador xamânico, um tabuleiro energético no qual eu acesso como está a sua energia, suas vibrações, ou pelo baralho cigano, e por que não pelos dois, não é? Anota aí o telefone do ouvinte da Vibe Mundial, 11 31710221, 11 3262 4490, 11 31710221 ou 3262 4490. É sempre uma honra imensa estar aqui com vocês nas quartas-feiras. Hoje nós vamos falar de Apometria Atlantis. Só que não dá para falar de apometria se a gente não falar no mundo invisível, no mundo que da realidade incomum ou do Nagual, como nós falamos no xamanismo. Então vamos trazer aqui uma canção xamânica para trazer mais força para esse programa. Muriel carrerere, Muriel carrerere, Muriel carrerere. E é nessa força que a gente começa a falar com você sobre esse mundo invisível, esse mundo espiritual. Porque isso implica em autoconhecimento. Quando a gente fala em espiritualidade, ouvinte, a gente não está falando apenas a pessoa gosta dessas coisas de espiritualidade, eu não gosto disso não. Não tem essa de gostar ou não. Temos a necessidade de sentirmos que a nossa vida nessa encarnação ela flui. Como que a sua vida flui? A sua vida flui quando você tem saúde, quando você tem relacionamentos saudáveis com a sua família, no seu trabalho, com os seus amigos, quando você tem dinheiro, quando você deita e dorme com a cabeça tranquila no seu travesseiro. Quando dentro de você vibra amor e você não se aprisiona ao passado, você não fica, mas isso aconteceu porque fulano apareceu aqui, é culpa dele, é culpa dela, é culpa do governo, é culpa da crise. Se você está nessa vibração, me desculpa, mas você está desconectado com a sua espiritualidade. Porque quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, a gente confia na força da vida. Nada nos detém. Entendem isso? Então é assim, quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, é porque a gente se comunica internamente com os nossos corpos. Além do físico, que é o material, nós temos o corpo energético, o emocional e o mental concreto, que fazem parte dessa carcaça de carne, estão aglomerados, estão em conjunto com esse corpo físico. Para quê? Para que a gente possa realizar essa missão de vida.
Você tem uma missão de vida, você que está aí do outro lado. Mesmo que você esteja desempregado, aposentado, em casa, você tem uma missão de vida. Enquanto tem vida, tem algo para você colocar em ação. Pode ser até um perdão de alguém que já esteja desencarnado. Eu atendo muitas pessoas que às vezes entram em processos de doenças físicas porque não perdoaram, porque não compreenderam o outro. Então sempre tem uma missão. Então tem, além do corpo físico, dessa parte dos corpos daqui, a gente ainda tem o ternário superior, que é o mental superior, o búdico e o átmico. Se você está querendo ligar para cá, entre em contato no 11 3171 0221 e no 3262 4490, que eu vou te atender pelo psicogerador xamânico e pelo baralho cigano. E ouvinte, por que a gente precisa acessar, entender que a gente tem esses corpos? Porque quando a gente entende que a gente tem um corpo emocional, a gente entende que a gente acessa as nossas emoções. E não é só acessar, a gente acessa para elas buscando entender o que acontece. Estou sentindo raiva, estou sentindo medo. Você consegue detectar o que você sente e não simplesmente você sente um mal-estar. Simplesmente você sente que as coisas não andam, que a sua vida não caminha. Como será que está o seu corpo emocional? Entende isso? Aí a gente tem o mental. O mental é o corpo do raciocínio. Vou atender um ouvinte e continuamos falando dos corpos. Boa tarde, com quem estou falando? Boa tarde, é Dona Hilda. Tudo bem, querida? Tudo, graças a Deus. Seu volume tá um pouquinho alto aí, né? Tá um eco. Ah, baixei. Tá ótimo. Que bairro você fala, cidade? É Ribeirão Pires. Que maravilha, né? Quase pertinho aí tá na serra já, né? Aham. Aí, fiquei feliz de poder falar. Excelente. Que voz doce, menina. Qual é a sua pergunta? Então, a minha pergunta não é para mim, é para minha filha. Certo. Qual é a pergunta? Ela nasceu dia 11 de março de 79, é sobre o relacionamento. Tá. E... Porque ela é casada há 7 anos, mas eles brigam demais. Entendi. Vamos ver uma orientação aqui para a mãe, se a mãe tem alguma coisa que ela pode passar para a filha, né? Uhum. Porque assim, eu não posso ver muita coisa, porque ela já é uma senhora, uma mulher casada, né? Ela tem 42 anos. E então... Eu posso ouvir pela rádio? Pode sim. Ah, então eu vou desligar o telefone. Um beijo de luz no seu coração. Beijo. Outro pra você. Obrigado. Então, no caso da filha da ouvinte, a gente percebe que existe no momento uma necessidade de trabalhar a autoestima. Ela acaba ficando à mercê de muitas situações porque ela não está vendo o poder que ela tem, o poder feminino. Ela precisa de sair desse porão aí que ela se encontra. Então, ao invés, né, de julgar, de criticar, ou da pessoa de repente comentar alguma coisa com você e você responder assim: não te falei que não era para você entrar nesse relacionamento? Olha só o que você fez com a sua vida, olha a tua idade. Não estou dizendo que a ouvinte que ligou aqui faça isso, mas muitas vezes as portas se fecham para você e você nem sabe por quê. Porque você não ouve o outro. Se o outro está numa situação que, nesse caso aqui, ela não está bem, ela está precisando de ajuda, de aconselhamento. Logicamente que eu seria indicado aqui para atendê-la, né? Para ela me procurar no Espaço Xamã Verde, que fica lá na Rua das Rosas, 530, metrô Praça da Árvore.
seria indicado ela passar numa consulta, claro, mas muitas vezes é só a mãe que tem essa luz, né, de acessar um programa como esse. Então, conversa com a sua filha de coração aberto, sem julgar. Todas as decisões dela são as melhores. Apoie e diga que você está com ela para o que ela precisar. Simples assim. E vamos lá, ouvinte. Então, o Espaço Xamã Verde, ele estará na Mystic Fair Rio de Janeiro esse final de semana. Nós estaremos lá no sábado e no domingo fazendo o evento. Se você é do Rio de Janeiro e proximidades, vá até o estande do Espaço Xamã Verde, que nós estaremos lá atendendo com terapias, com rituais, tudo com preços muito baratinho, que o nosso foco lá é estar com você e cuidar de você um pouco. E lembre o seguinte, estamos no meio da pandemia, mas existe autorização da prefeitura, a cidade permite o evento, então ele está todo mapeado contra os riscos do coronavírus. Estaremos de máscara, álcool em gel, com todos os protocolos seguidos, tá, do Covid-19. Então, se você é do Rio e das cidades próximas, apareça, compareça, tá? E será uma honra te receber. Passa lá no estande do Espaço Xamã Verde para me dar um abraço, ainda que seja aquela reverência assim meio de longe, sabe? Que não dá pra gente dar aquele abraço arrochado, né? Mas como puder. Temos mais alguém na linha? Boa tarde, com quem estou falando? Com a Adriana. Adriana, minha linda, da onde você fala? Eu falo de São Bernardo do Campo. Muito bom, qual a sua pergunta? Então, eu tenho um sobrinho que ele mora na rua e a gente já tentou ajudar ele várias vezes e ele é alcoólatra. E eu fico muito triste, eu não entendo o porquê disso tudo. Eu já tentei ajudar ele diversas vezes, ele não aceita muito ajuda. Eu queria entender se eu continuo ajudando ou se é missão dele e ele tem que passar por isso. Mentaliza é seu primo, né? Sobrinho, isso. Sobrinho. Isso. Não é missão dele, não. Olha, que interessante, né? Eu tenho feito lives no Instagram toda quinta-feira, 21 horas, falando sobre vícios. A semana passada, inclusive, eu falei sobre alcoolismo, tá? E quando eu pergunto aqui para o baralho cigano sobre a situação dele, deixa muito claro que na infância ele passou por um trauma, tá? Uma situação muito difícil. E aí, então no destino dele, isso não sai, isso não apaga da mente dele. Não. Então é assim, por mais que ele queira, ele se autoflagela. Isso. Tá? Então ele é aquela coisa que ele não compreende que ele pode ter uma vida melhor. Fala o nome do seu sobrinho, por favor. É Caio Felipe Sim. Mazaron de Almeida. Sabe a data de nascimento do Caio? Sei, 25/10/1987. Situação bastante complicada. Realmente existe muita magia negra sobre ele, tá? É necessário cuidar dele e é autorizado a gente cuidar dele à distância. Porque eu não tenho acesso, mas é difícil. Sim, se a sua família autorizar,
a gente pode cuidar dele à distância, pelo menos com apometria, tá? Porque ele está com a mente muito comprometida. Se 0 a 10, quando que está o mental dele? Tá meio, quer dizer, lucidez tá difícil para ele, tá? Sim. Então ele tá com discernimento muito comprometido. Essa Então, magia é alguém, é algum, ou foi mandado, ou ele entrou nessa frequência e pegou tudo isso? Desculpa eu estar te incomodando, mas é que eu tô muito aflita. sim, foi da própria família, viu? Da própria família. Julgamento da própria família. Sim. Tá? Não é trabalho feito em Não. encruzilhada, não. É praguejamento de família, tá? Praga de família pega mais do que galinha morta na encruzilhada, viu? Fica essa dica aí. Sim, Adriana, entre em contato no 11 930 60. Nossa, minha caneta sumiu agora. Tá. Perdão. Se você quiser falar na rádio também, eu anoto. Tá bom. Um beijo de luz no seu coração, porque aí... Com você. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Adriana. Então, antes de atender a próxima ligação, só explicar isso, que muitas vezes que a gente está aqui falando dos corpos e para adentrar em mediunidade, né? Todos nós somos médiuns, todos nós conseguimos fazer magia, tá? Então, quando você fica, tomara que ela não case de novo, nunca mais ela vai ter outro homem, nunca mais vai acontecer tal coisa, tomara que perca o emprego, tomara que caia. Acontece, gente. E sabe qual é o teu papel nessa história? De mago negro. Você fez magia negra, porque é aquilo que interfere no livre arbítrio do outro. Então, cuidado. Não é que a gente nunca faça isso. Quem é que nunca fez alguma coisa assim? Não é? Então, é muito importante se olhar, porque se você se colocou nessa situação aí, tem alguma coisa para você se olhar também. Não é só o outro, tá? Mas você também está agindo nesse processo. Anota aí o telefone do Espaço Xamã Verde para agendar a sua consulta no psicogerador xamânico comigo ou no baralho cigano, atendo de meia hora, 1 hora. O telefone é 11 930 60 4625, 11 930 60 4625. A Cristina está lá de plantão. Eu atendo pessoas do mundo inteiro pelo sistema do telemedicina. E quem quiser me ver pessoalmente, né, brinco assim, mas às vezes a pessoa quer passar pessoalmente. Estou atendendo, ok? Vamos atender mais um ouvinte. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Sandra Regina. Sandra Regina, da onde você fala, minha linda? E qual a pergunta? São Roque. Muito bom. Nossa, uma vez eu fui aí, experimentei tanto vinho, que depois eu vi que eu já não estava mais, nunca mais eu fiz isso. Mas bom, né? tem muito vinho bom aí, né? Aí você vai, prova um pouquinho de um, prova do outro. Não faço mais isso. Verdade. Querida, qual a sua pergunta? Então, eu estava gostando de um rapaz e parece que a coisa ia andando bem, sabe? Assim, eu estava até bem feliz. Mas agora já parece que alguma coisa assim de fofoca, alguma coisa, sinto que alguma energia aí talvez está atrapalhando e eu não estou sabendo detectar de onde. Certo. Fala o seu nome completo e a sua data de nascimento. Sandra Regina dos Santos, 31/10. Eu fiz aniversário sábado, hein? Parabéns. 72. Você está num processo obsessivo há 2 anos, uma questão familiar, tá? E para relacionamento, você não está muito aberta não, ainda você está presa, tá? Presa a situações do passado. É isso que está atrapalhando você de achar alguém que realmente você mereça.
tá? Essa pessoa que você tá aí é só para você curtir um pouquinho e ver que você pode conseguir alguém muito mais a sua cara, muito mais o seu perfil, tá? Hoje você não consegue, porque ainda sua mente está relacionada com coisas do passado, você não consegue perceber o quanto que você é uma companheira maravilhosa, tá? O quanto que você é uma parceira 100%. Então, agenda uma apometria para você, tá? Precisamos cuidar do seu espiritual para limpar isso daí, Sandra, tá? Porque isso aí é pouca areia para o seu caminhão, essa pessoa que você conheceu. Por isso, então, na verdade, esse que eu tô falando, eu não o conheço pessoalmente ainda. Mas assim, nem precisa conhecer, viu? Não vale tanto a pena? Não vale a pena. Vale mais a pena você se cuidar para você conhecer alguém que valha a pena. Isso é só uma especulação, é só alguém para você ver que você pode. Tá bom? Um beijo de luz no seu coração. Tá ótimo, beijo. Vou atender a última ligação de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Da onde você fala? Falo de Taboão da Serra. Sim. O meu nome é Vani. Vani, qual a sua pergunta? Eu conheço uma pessoa há 12 anos e eu gostaria de saber se eu posso investir nele sentimentalmente, sabe? Aguardar, esperar, acreditar que a gente vai ficar juntos. 12 anos? Isso. Fala o seu nome completo e a sua data de nascimento. Vani de Souza Silva, 8/9/1962. Olha, se eu olhar para o relacionamento, eu vejo que no passado teve muita dificuldade, no presente vocês estão caminhando, mas no futuro isso não sai muito do lugar não, tá? Isso se movimenta um pouquinho, mas não é aquele relacionamento que toma uma decisão de alguém que realmente toma uma atitude, fala, vamos ficar juntos, vamos nos unir, vamos ter uma vida, vamos ter um relacionamento mais sério, planejamento, não. É uma pessoa que sempre vai ficar no meio do caminho. Então eu não devo investir, então? Olha, eu investiria em você mesma, viu? Porque eu vejo que você está com uma questão de ordem mental muito preocupada. É com o financeiro, não? É com o trabalho? Você trabalha? Não, sou aposentada, mas eu estou preocupada com a minha saúde. Então, deixa eu ver, saúde, sim. 0 a 10, como que está a energia do corpo físico? Seu corpo está precisando de energia. A energia está muito baixa. Eu estou com anemia. Então, entre em contato no 11 930 60 46 25, que aí eu converso melhor com você, que o programa está no finalzinho. Tá bom? Tá bom, então. Cuidar de você primeiro, depois você pensa nesse homem que não toma decisão. Tá bom? Um beijo de luz. Beijo de luz. Então, queridos ouvintes, se você for do Rio, esse final de semana estaremos lá no Clube Monte Líbano, lá no Rio, sábado e domingo, na Mystic Fair com o Claudinei. Agora em novembro, a partir do dia 16, curso de apometria. Dia 12 tem curso de reiki, tá? E em dezembro, curso de Theta Healing maravilhoso. Um beijo de luz e eu termino aqui com a força e axé. Elezi baba wedao, elezi baba wedao, aho.